Jesus é inferior a Deus Pai? A relação entre Jesus e Deus Pai tem implicações significativas para a fé cristã. Nesse vídeo, vamos, baseando-se nas Escrituras, esclarecer se Jesus é inferior a Deus Pai e qual o impacto dessa compreensão para a nossa salvação e prática de vida cristã. João capítulo 17, verso 3, deixa claro que entender corretamente a divindade é crucial para a nossa salvação. A crença na natureza de quem morreu na cruz em nosso lugar, se foi Deus mesmo ou uma criatura, altera profundamente o nosso entendimento da salvação. Atos 20 e 28 sublinha que foi Deus, na pessoa de Jesus, quem efetuou a redenção, contrariando a ideia de um ser criado e de que um ser criado poderia pagar a dívida com a lei divina. Assim, surge uma questão: Jesus é inferior ao Pai? As Escrituras apresentam duas perspectivas sobre Jesus. Uma que o mostra em posição de inferioridade em relação ao Pai, relacionado à sua encarnação, e outra que o coloca em igualdade com o Pai, referente à sua divindade. Esse dualismo não indica uma contradição, mas reflete a complexidade da natureza divina-humana de Cristo. A subordinação de Cristo ao Pai é descrito como funcional, que é resultante da sua missão redentora aqui na Terra. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28, Paulo discute essa subordinação funcional, que não diminui a divindade de Cristo, mas destaca a unidade e também a diversidade dentro da Trindade. Paulo afirma em Romanos 9,5 que Jesus Cristo é Deus, e Apocalipse 22, versos 1 e 3 mostram Jesus como autoridade em todo o universo, reforçando que a subordinação não se refere à essência divina. Argumentar que Cristo é inferior ao Pai na essência implicaria em politeísmo, com a presença de um Deus maior e um Deus menor. Em João 14,28, Jesus afirma: "O Pai é maior do que eu". À primeira vista, esse versículo parece sugerir uma inferioridade de Jesus em relação ao Pai. No entanto, essa declaração deve ser compreendida à luz da encarnação de Cristo. Jesus, assumindo a forma humana, aceitou voluntariamente uma posição de subordinação funcional para cumprir sua missão redentora aqui na Terra. Essa subordinação não implica em inferioridade na essência ou na divindade, mas destaca sua humildade e obediência ao plano divino de salvação. Ele se refere à sua condição humana de encarnado e não à sua natureza divina. A plena divindade de Cristo é afirmada em Colossenses capítulo 2, versos 8 e 9, quando Paulo fala da plenitude da divindade, Theotes, habitando corporalmente em Cristo. Ele reforça a verdade de que em Jesus reside toda a essência de Deus. Essa passagem é fundamental para compreender que a natureza divina de Cristo é completa e indissociável do Pai, reafirmando sua plena participação na divindade. Além disso, a adoração a Cristo, como é indicado em João capítulo 14, versos 13 e 14, e a ordem para adorá-lo, como é dado, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 8, confirmam a igualdade de Cristo com o Pai. Você se lembra de Tomé? Quando ele viu Jesus ressuscitado, o adorou sem que fosse repreendido por isso. Isso está registrado em João 20, verso 28. E o autor de Hebreus aplica a Cristo textos que se referem a Javé, evidenciando a identificação de Jesus com o Deus do Antigo Testamento. Entender que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem tem implicações profundas para a nossa fé e para a prática. Reconhecer sua divindade fortalece a nossa confiança na eficácia da redenção e na autoridade de seus ensinamentos. Adorar a Cristo não é idolatria, mas um ato de reconhecimento de sua natureza divina, conforme ordenado pelo próprio Pai. A relação entre Jesus e Deus Pai é caracterizada por uma unidade essencial e uma subordinação funcional relacionada à obra da salvação, que não implica em inferioridade na essência. A plena divindade de Cristo é uma verdade bíblica fundamental, essencial para a nossa compreensão da salvação. Aceitar Jesus como Deus é reconhecer o verdadeiro valor da redenção e submeter-se à sua autoridade e ensinamentos.
A fé cristã, portanto, repousa na compreensão da Trindade, na qual Jesus não é inferior ao Pai, mas igual em divindade, cumprindo funções distintas na obra da redenção. Agora, não adianta nada saber e acreditar que Jesus é Deus se você não permitir que Ele seja o Deus da sua vida. E é isso que Ele quer ser. Ele quer guiar suas decisões e seus pensamentos diariamente. Permita que Jesus Deus seja o seu Deus e te guie ontem, hoje e sempre. Se você quer fazer isso, escreva nos comentários "eu quero" e vamos juntos, diariamente, ter Cristo como autoridade em nossa vida.